Ninguém deveria ter ouvido esse áudio. Ele foi encontrado dias depois do desaparecimento de um homem comum, sem histórico criminal, sem inimigos conhecidos. O celular estava intacto, mas havia apenas uma gravação, sem nome, sem data. Quando os investigadores apertaram o play, perceberam algo estranho logo nos primeiros segundos. Não era um pedido de ajuda, não era um aviso. Era como se ele estivesse descrevendo algo que ainda não tinha acontecido. A gravação começa com uma respiração pesada, como se ele estivesse caminhando rápido. O som do vento se mistura com passos irregulares. Então, ele fala uma frase que chamou a atenção de todos. Se alguém ouvir isso, significa que eu errei. A voz não parecia desesperada, mas tensa, como alguém que sabe que fez algo grave e que não há mais volta. Nos primeiros 30 segundos, não há gritos, não há pedidos de socorro, apenas silêncio entrecortado por passos e uma respiração cada vez mais curta. Especialistas analisaram o áudio e afirmaram que ele não parecia estar sendo perseguido. Pelo contrário, parecia estar indo voluntariamente para algum lugar. E isso foi o que mais assustou quem ouviu. Em determinado momento, ele para de andar. O microfone capta um som metálico ao fundo, como uma porta sendo aberta lentamente. Então, ele sussurra: "Eu não deveria estar aqui." A frase é dita com clareza, mas sem surpresa, como se ele já soubesse exatamente o que encontraria do outro lado. O problema é que ninguém jamais descobriu onde era esse lugar. A polícia tentou rastrear o áudio. Nenhum ruído identificável. Nenhum eco que indicasse ambiente fechado ou aberto. Apenas um som contínuo, baixo, quase como um zumbido. Alguns técnicos afirmaram que o ruído não correspondia a nenhum local comum. Outros disseram que parecia interferência. Mas interferência de quê exatamente? Ninguém soube responder. Cerca de 2 minutos depois, algo muda completamente o tom da gravação. A respiração dele acelera, não por medo, mas por choque. Ele diz: "Eles estavam certos." Essa frase nunca foi explicada. Não há registro de conversas, mensagens ou relatos onde ele mencionasse alguém dizendo qualquer coisa parecida. Quem seriam eles? E certos sobre o quê? A partir desse ponto, o áudio começa a falhar. Pequenos cortes surgem, como se alguém estivesse pausando e retomando a gravação. Mas o celular não apresenta sinais de edição. Entre os cortes, ele repete frases desconexas, como se estivesse tentando se convencer de algo. Em um deles ele diz: "Não olha diretamente", mas não diz para o quê. Investigadores afirmaram que essa parte do áudio é a mais perturbadora, porque logo após essa frase, o tom de voz dele muda completamente. Não há mais tensão, não há medo, apenas calma. Uma calma artificial, como se algo tivesse acontecido naquele exato momento. Como se ele tivesse entendido algo que não podia ser explicado em palavras. Ele então começa a descrever o ambiente, mas de forma estranha. Diz que o lugar não parecia sólido e que as paredes não estavam sempre no mesmo lugar. Essa descrição não corresponde a nenhum espaço físico conhecido. Alguns acreditam que ele estava em estado de choque. Outros acreditam que ele estava descrevendo algo que simplesmente não deveria existir. Em um trecho curto, quase imperceptível, é possível ouvir um segundo som de respiração. Não é eco. Não acompanha o ritmo dele. Está fora de sincronia. Técnicos confirmaram que não pertence à mesma pessoa. Isso significa que ele não estava sozinho. O problema é que, em nenhum momento, ele reage à presença dessa outra respiração. Logo depois, ele fala algo que fez o caso ser arquivado rapidamente. Ele diz: "Agora eu entendo por que ninguém volta." Essa frase não faz sentido algum, já que não havia registros de outras pessoas desaparecidas ligadas a ele. Nenhum histórico, nenhum local em comum. Era como se ele estivesse se referindo a algo que nunca foi oficialmente documentado. A gravação segue por mais alguns segundos, até que um ruído alto interrompe tudo. Não é um grito, não é impacto.
É um som contínuo, grave, impossível de identificar. Alguns especialistas disseram que o áudio parecia ter sido captado muito próximo da fonte. Outros afirmaram que aquele som não poderia ser produzido por nenhum equipamento conhecido. Após esse ruído, há silêncio absoluto por quase 10 segundos. Nenhuma respiração, nenhum movimento, apenas silêncio. Muitos acreditam que a gravação teria terminado ali, mas então uma última frase surge, dita em tom baixo, quase como um sussurro. Se você estiver ouvindo isso, não tente entender. Essa frase nunca foi explicada oficialmente. Psicólogos analisaram o tom de voz e afirmaram que ele não demonstrava medo, demonstrava aceitação, como se tivesse chegado a uma conclusão inevitável, algo que, segundo eles, não é comum em situações de perigo extremo. É mais comum em situações onde a pessoa acredita que resistir não faz mais sentido. O celular foi encontrado em um local onde, segundo mapas e registros, nada deveria existir. Nenhuma construção, nenhuma trilha, nenhuma estrada. Apenas terreno vazio. Mesmo assim, o GPS indicava que o aparelho permaneceu estático por horas após o fim da gravação, como se tivesse sido deixado ali de propósito. Após a divulgação do caso, algumas pessoas afirmaram ter ouvido o áudio completo. Outras disseram que certas partes nunca foram tornadas públicas. Há relatos de investigadores que pediram afastamento após analisarem o material. Nenhum deles explicou o motivo. Apenas disseram que não valia a pena continuar. O mais estranho é que, semanas depois, o arquivo original desapareceu dos servidores oficiais. Restaram apenas cópias de baixa qualidade, com falhas e cortes. Nenhuma explicação foi dada. Nenhuma investigação aberta. O caso foi encerrado como desaparecimento voluntário, mesmo sem corpo, sem provas e sem motivos aparentes. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que ele encontrou, ou se realmente encontrou algo. Mas todos que ouviram o áudio completo concordam em uma coisa. A gravação não soa como alguém sendo atacado. Soa como alguém percebendo tarde demais que fez a escolha errada. Alguns dizem que o áudio deveria ter permanecido perdido. Outros acreditam que ele foi deixado como aviso. Não para a polícia, não para a família, mas para qualquer pessoa curiosa o suficiente para apertar o play. Porque, segundo quem analisou o caso, entender não era o objetivo. Talvez a parte mais assustadora desse caso não seja o desaparecimento, nem o áudio, mas o fato de que, até hoje, ninguém conseguiu explicar por que ele gravou tudo isso, sabendo que alguém, em algum momento, iria ouvir. E talvez perceber que certas coisas não foram feitas para serem descobertas,